Meus amados, é uma bênção poder retornar e recomeçar na presença de Deus com muita expectativa em 2019. Então abra sua Bíblia comigo no Salmo 84, Salmo 84, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Verso 1 ao verso 12, Salmo 84. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Escreve o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega os que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Amados, este é um salmo dos filhos de Asaf, ou melhor, dos filhos de Coré, muito embora alguns reformadores, como Lutero, Calvino e outros irmãos, posteriormente, como Spurgeon, atribuíram esse salmo a Davi, quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Na verdade, não importa tanto quem seja o autor, porque esta grafia que está aí em cima, Salmo de Asaf, ou melhor, Salmo dos filhos de Coré, isso não tem no texto sagrado inspirado. O que importa para nós é o conteúdo deste salmo. É o que ele retrata para nós. É um homem rasgando o seu coração, demonstrando o seu amor por Deus, o seu apego à casa de Deus, sua saudade da presença de Deus, e ele descrevendo quem é Deus para ele. E eu queria hoje, de forma sucinta, tratar deste momentoso assunto com você: saudade de Deus. Saudade da presença de Deus, saudade da casa de Deus. E eu quero enfatizar algumas lições à luz desse salmo. Primeiro, a saudade de Deus acontece quando nós ansiamos por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. É possível que você desenvolva um relacionamento com Deus utilitário. Você vem para a igreja porque tem problema em casa e está precisando resolver o problema. Você vem porque está passando uma fase difícil financeiramente, você precisa dar uma melhorada. Você vem porque tem algumas áreas da sua vida que estão fragilizadas e você precisa dar uma fortalecida. E não que isso não possa acontecer, mas de repente toda a sua relação com Deus está fundamentada naquilo que você quer de Deus, naquilo que você quer receber de Deus. Você precisa da bênção de Deus, você precisa da providência de Deus, você precisa da proteção de Deus. E então você desenvolve uma relação com Deus onde você é o centro. Mas saudade de Deus é quando você se aproxima de Deus para dizer: eu quero mais Deus do que as próprias bênçãos de Deus. E eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro, esse homem está despertado pelo seu amor à casa de Deus. Olha comigo os versos
1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele está privado da casa de Deus, ou ele está longe da casa de Deus, e ele relembra os tempos onde estava na casa de Deus, onde ele cultuava a Deus, onde ele celebrava o seu louvor, a sua adoração a Deus, e ele sente saudade desse tempo. Por quê? Porque é o local de adoração, de intimidade com Deus e louvor. Ele diz no verso 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pare para perguntar, você tem assim aquele desejo ardente que chega o domingo? Fica contando, aguardando essa hora? Ou quando chega o domingo, você diz, puxa vida, hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. É deleitoso? É prazeroso para você? Seu coração saltita? Você vem com expectativa de encontrar a face sorridente de Deus? Notem vocês, em segundo lugar, que é lugar de instrução e exortação. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, algumas vezes eu já vim para a igreja quebrado. Eu queria ficar numa caverna. E eu posso até lhes dizer que algumas vezes eu só vim porque eu era o pastor da igreja. Mas de repente eu cheguei e Deus mudou. E Deus alegrou, e Deus restaurou, e Deus banhou minha cabeça com óleo, e eu voltei restaurado, porque nesta casa você encontra Deus, e onde Deus está, coisas gloriosas acontecem. Asaf um dia disse que a vida dele estava muito cheia de amargura, até o dia que ele entrou na presença de Deus, na casa de Deus. Deus mudou a história dele. Isaías estava num momento de luto nacional, e ele entrou na casa de Deus, e ele viu Deus na sua glória, na sua majestade, que mudou a história dele. Então deixa eu dizer uma coisa para você, se um dia você estiver triste, mas muito abatido, com vontade de ficar na cama, sem falar com ninguém, sem ver ninguém, levante-se, venha, vale a pena. Aqui Deus está presente, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali, e onde Deus está, você tem um encontro glorioso e transformador. Aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de instrução, aqui é lugar de exortação, aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de restauração da vida. Mas notem mais, esse homem não está despertado apenas pelo amor à casa de Deus, ele está despertado pelo seu amor ao Deus da casa de Deus. Olha comigo o verso 2, parte B. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Não é uma espiritualidade institucional, do templo, da igreja como prédio, do culto apenas como um ritual religioso. Esse homem anseia por Deus, a carne dele clama por Deus, a alma dele suspira por Deus, ele anseia ardentemente estar na presença de Deus, ele tem fome de Deus. Sabe, amados, deve ser essa a expectativa que deve nos trazer a essa casa, ansiar por Deus, ter um encontro com Deus, ouvir uma palavra de Deus, receber um toque de Deus, receber uma direção de Deus. Todo o seu ser tem sede de Deus, diz ele. E ele chama Deus, olha aí comigo por gentileza, ele chama Deus, Deus meu e Rei meu. Versículo 3, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, Rei meu, isso é confiança, Deus meu, isto é afeição. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é a maior necessidade da sua alma. Mas esse homem está despertado, não só pelo seu amor à casa de Deus, não só pelo Deus da casa de Deus, mas a saudade dele leva-o, porque ele está despertado pelo que Deus lhe oferece. E o que que Deus oferece? Em primeiro lugar, Deus oferece para ele segurança e paz.
Olha o versículo 3, parte A. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares. Meus amados irmãos, pensem bem nesta figura. Assim como o pardal e a andorinha encontraram abrigo para os seus filhotes, o salmista está dizendo: eu encontrei refúgio na casa de Deus e no Deus da casa de Deus. Aqui você encontra abrigo. Aqui Deus livra você dos temporais, das vicissitudes. Aqui Deus guarda o seu coração. Então preste bem atenção nisso. Um crente que é relapso em estar na casa de Deus, um crente que é sazonal em vir à casa de Deus, um crente que só vem à igreja em ocasiões muito especiais, ele está demonstrando uma falta de maturidade cristã, porque quando você ama Deus, você quer Deus, e você encontra na casa de Deus abrigo e paz para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas ele encontra mais, além de segurança e paz, ele encontra redenção e intimidade. Olha a parte B do versículo 3. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vamos entender isso aqui. Quando ele está falando em altares, ele não fala altar, ele fala altares. Porque você sabe que no tabernáculo, depois no templo, tinham 2 altares. O primeiro altar era o altar de bronze. Ali eram feitos sacrifícios. Aquele altar apontava para a cruz. Apontava para a redenção. Você encontra em Deus perdão dos seus pecados. Você encontra em Deus salvação. Você encontra em Deus o altar de bronze, onde os seus pecados foram tratados, onde Jesus pagou o preço da sua salvação. Aqui você encontra alívio para a sua consciência pesada. Aqui você encontra perdão pleno na cruz de Cristo, na redenção em Cristo Jesus. Mas havia um segundo altar, o altar de ouro, que era o altar de incenso, que representava a vida de comunhão com Deus por meio da oração. Então, quando você vem para a casa de Deus, aqui Deus oferece para você perdão, salvação, redenção, comunhão, intimidade com Ele. Mas mais, segundo ponto, que eu quero que você observe comigo nesse texto, saudade de Deus acontece quando nós caminhamos alegremente pela vida, a despeito das adversidades. Versículos 4 a 7, confira comigo. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vamos entender um pouco aqui. Quando ele fala de vale árido, algumas versões traduzem como vale de Baca. E esse vale de Baca era o local onde havia uma planta, uma vegetação chamada de balsameiras. E essas balsameiras, elas em determinado período, destilavam gotas, como se fosse de água, como se fossem lágrimas. E aí, alguns traduziram vale de lágrimas, daí vem a ideia de vale de lágrimas. E é nesse momento, irmãos, é que quando você está passando por esse vale de Baca, quando você está passando por esse vale de lágrimas, quando você está passando por esse vale árido, Deus renova as suas forças, Deus restaura a sua alegria, Deus renova a sua paz, na casa de Deus, onde está o Deus da casa de Deus. Então, como é que nós atravessamos esse vale? Primeiro, nós atravessamos esse vale quando a nossa força está em Deus. Olha aí versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Como é que você atravessa os dramas da vida? Porque você é forte? Porque você tem saúde? Porque você tem família? Porque você tem amigos? Porque você tem determinadas convicções sólidas na sua cabeça? A sua força não está no braço da carne. A sua força não está no seu dinheiro, a sua força não está na sua inteligência, a sua força não está nos seus amigos, a sua força não está nos homens, a sua força não está na terra, a sua força está em Deus. Se você tem Deus como sua força, você de fato bem-aventurado e feliz. Pensa comigo nisso, a nossa suficiência vem de Deus.
Tudo, já o pastor Jarival já citou esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Pensa isso. De onde vem a sua força? Onde está a sua força? Na hora que a tempestade chega, na hora que a família entra numa crise, na hora que a doença chega, na hora que o problema financeiro chega, onde está a sua força? Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, diz o salmista. Segundo lugar, como nós atravessamos esse vale? Quando reagimos diante dos problemas de forma ultra circunstancial. Veja comigo o versículo 5b e o versículo 6. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Vamos entender isso aqui, o que é vale e o que é caminho aplanado. O que é um vale? Um vale é uma depressão. O que é um caminho aplanado? É um caminho plano, liso. Agora notem a descrição dele. No verso 5 ele diz, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Não tem vale. Está aplanado, no coração está aplanado. Mas o qual passando pelo vale. Então note você que os pés estão no vale. Mas no coração está plano. A circunstância é vale. O sentimento é plano. Meus irmãos, ninguém reage ultra circunstancialmente assim, porque em si ele tem força. Você encontra um irmão que está enfermo, fazendo um tratamento seríssimo de saúde, e você olha para ele, ele está sorrindo. Você encontra um irmão que recebeu uma sentença, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Você olha para ele, tem um brilho no rosto. Isso não vem dessa pessoa, isso é força que vem de Deus. Quando a sua força está em Deus, o próprio Deus capacita você a viver isso, irmão, essa experiência gloriosa, pés no vale, coração no plano, tempestade na vida, bonança na alma, guerra na vida, paz na alma, conforme diz o hino, a paz no vale para mim, eu sei, se a sua força está em Deus. Paulo estava no corredor da morte, e ele escreve, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jó estava golpeado pelas crises da vida, depois de enterrar seus filhos, depois de perder os seus bens, depois de estar sucateado pela enfermidade, depois de estar criticado pelos amigos, depois de estar abandonado pela esposa. Ele diz, uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Essa força não está na gente, essa força está em Deus. Quando é que nós caminhamos, irmãos, vitoriosamente nesse vale? Terceiro lugar, quando nós transformamos esses vales secos em mananciais. Você pode ler o versículo 6 comigo, toda a igreja, vamos lá? O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Notem uma coisa aqui, meus amados irmãos. Deus não muda apenas os nossos sentimentos. Deus não muda apenas a nossa vida. Deus é poderoso também para mudar as circunstâncias da nossa vida. Aquele cuja força está em Deus, transforma os vales em mananciais, vales secos, em mananciais de águas. Só a graça de Deus faz isso, meus amados irmãos. Só a graça de Deus. É por isso que você precisa ter saudade de Deus, saudade da casa de Deus. Eu fico olhando para a história e vendo, por exemplo, o que aconteceu com aquela mulher sunamita, cujo filho morre, e ela vai a Eliseu. E Eliseu pergunta, mas tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? Tudo bem. Tudo bem.
E isso tudo bem, não era retórica, não. Eu fico olhando um homem receber notícia que seus filhos morreram, e ele abre a boca e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico olhando um homem como John Bunyan, 12 anos, 14 anos, alguns dizem, numa prisão imunda, vendo a sua filha cega, passando necessidade, e o único crime que ele cometeu foi pregar o evangelho em praça pública. E nas profundezas desse vale, ele escreve O Peregrino, o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Eu fico olhando um menino que nasceu na França, ficou cego aos 3 anos de idade, Louis Braille, sofreu atrozmente, posto num abrigo de crianças cegas, mergulhado naquela escuridão. Ele transforma aquele vale num manancial, porque foi ele quem inventou o alfabeto com sinais salientes, de modo que cegos do mundo inteiro pudessem ter acesso ao conhecimento, através do Braille, esse método que é uma bênção para milhões de pessoas no mundo inteiro. Quantas pessoas que passaram por tragédias, e a partir daquela tragédia que ela passou, ela resolveu investir seu tempo, a sua energia, sua vida, seu coração, seus recursos, para que outras pessoas pudessem ser abençoadas aos milhões. Só Deus faz isso. Transformou vales em mananciais. Como que você pode atravessar esse vale? 4º lugar, quando nós somos reabastecidos diariamente pelo Senhor. Pode ler comigo o versículo 7, toda a igreja, vamos lá? Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Preste atenção nisso. Assim como o maná caía lá no deserto, todo dia, e ninguém podia recolher o maná para 2 dias ou para uma semana, era porção diária. Assim Deus faz com você e comigo. Domingo passado você veio na igreja, foi uma bênção para a sua vida, saiu daqui cheio de ânimo. Hoje você precisa ouvir de novo. Ninguém vem para a igreja, não, hoje eu escutei uma mensagem que vale para um mês, posso ficar em casa? Não, nada disso. Você vem hoje, volta amanhã. Sabe por quê? Porque Deus, na sua providência e sabedoria, não dá uma B12 na sua veia, que diz, essa vale por um mês. É dose diária. Deus encoraja você hoje, amanhã é outro encorajamento. Deus consola você hoje, amanhã é outro consolo. A força que Deus deu hoje, você vai precisar de outra amanhã. A plenitude do Espírito Santo que você recebeu hoje, você vai precisar de outra plenitude amanhã. É de força em força, irmãos. E bendito seja Deus, que quando você está com o tanque vazio, andando na reserva, se você recorrer a Deus, Ele enche o tanque de novo. É o Deus da restauração. Você vem quebrado para a casa de Deus, você vem moído para a casa de Deus e sai daqui restaurado, você vem gemendo e sai daqui cantando, você vem machucado e sai daqui curado, porque este é o Deus da restauração. Você vai indo de força em força, louvado seja Deus. Agora tem outra coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. Como é que nós podemos caminhar nesse deserto? 5º lugar, quando nós caminhamos na certeza de uma gloriosa chegada. Olha o finalzinho do versículo 6, finalzinho do versículo 7. Vão indo de força em força e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quem fica para trás? Ninguém. Nas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, irmãos, que verdade bendita. O crente mais fraco vai chegar. Vai chegar em Sião. Ninguém vai ficar para trás.
Deus não começou a trabalhar na sua vida para largar você no meio do caminho. Os historiadores e estudiosos dizem que Miguel Ângelo só concluiu 14 obras que começou a fazer no mármore. Só 14. As outras ele largou para lá. Deu uma martelada, uma cinzelada, não deu certo, jogou para lá. Outro largou para lá, outro largou para lá. Só concluiu 14. Na vida inteira. Deus não é assim. O que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Ele vai concluir. Todos nós vamos comparecer perante Deus em Sião. E Sião aqui é um símbolo da glória, do céu. É por isso que Paulo diz em Romanos 8,30, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, esses Deus também glorificou. Nós temos a plena segurança de uma chegada certa. Louvado seja o Senhor. Mas ainda, irmãos, e eu quero concluir com esse último ponto. Saudade de Deus acontece quando temos uma clara definição de quem é Deus para o nosso coração. Versículos 8 a 12. Quem é Deus? Em primeiro lugar, Ele é o Deus que responde às nossas orações. Veja versículos 8 e 9. Vamos ler? Toda a igreja? 8 e 9. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Destaco 3 coisas aqui. Primeiro, seu soberano poder. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele comanda os exércitos do céu, e Ele comanda a nossa vida na terra. Ninguém pode resisti-lo. Quando você ora àquele que está sentado no trono, àquele que tem as rédeas da história nas mãos, àquele que dirige os destinos do mundo. Ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, e nada pode resistir ao seu poder. Segundo, sua relação pactual com o seu povo. Como é que ele é chamado aí? Versículo 8, o Deus de Jacó. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus da aliança, Ele é o seu Deus. Você é membro da família dEle. Ele tem uma aliança perpétua e eterna com você, de ser eternamente o seu Deus. Quando você fraqueja, Ele sustenta você, levanta você. Quando você cai, Ele restaura você. Quando você chora, Ele enxuga suas lágrimas. Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai abrir mão de você. Ele nunca vai abdicar de ter você para Ele. Ele é o Deus da aliança, Ele é fiel à sua própria aliança que Ele firmou. Bendito seja Deus. Quando nós oramos não a uma divindade longe de nós, distante de nós. Nós oramos ao nosso Deus, ao Deus de Jacó. Mas em terceiro lugar, Ele é o Deus que responde às orações, porque Ele é o Deus generoso. Olha comigo, por favor, lá na parte B do versículo 11, você pode ler a parte B do versículo 11 comigo? Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega. Ele é abençoador. Segundo lugar, quem é Deus para nós? Primeiro, Ele é o Deus que responde o quê? As nossas orações. Segundo lugar, Ele é o Deus mais desejado que os maiores prazeres do mundo. Olha o versículo 10, vamos ler todos agora o versículo 10, a uma só voz. Vamos lá? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque ele está dizendo o seguinte: tudo que o mundo possa lhe dar, lhe oferecer, de prazer, de deleite, de aventura, de conquista, é nada diante de quem Deus é para você. Não tem casa de espetáculo, por maior que seja, que possa fazer tão bem a sua alma como estar na casa de Deus. Um dia nos teus átrios, diz ele, vale mais que 1000, nas tendas da perversidade.
Porque aqui você está encontrando o Deus da casa de Deus. Aqui você está se deleitando naquele que é a sua força, naquele que é o seu Criador, naquele que é o seu protetor, naquele que é o seu provedor, naquele que é o seu Redentor, naquele que é o seu Consolador, naquele que é o seu Restaurador. A alegria que Deus oferece para você é a alegria verdadeira e eterna. Os prazeres do mundo podem trazer determinada alegria para você por um tempo, mas como dizia alguém, todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Finalmente, em último lugar, quem é Deus? Quem é Deus? Primeiro, Ele é o Deus que responde às orações. Segundo, Ele é o Deus mais desejado que os maiores e melhores prazeres do mundo. Terceiro, Ele é o Deus que dá vitória e protege o seu povo. Vamos ler juntos o versículo 11, por favor? Vamos lá? Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Quando ele diz que Deus é sol, ele está dizendo o seguinte: Deus ilumina, Deus guia, Deus aquece, Deus sustenta, Deus dá vida. Quando ele diz que Deus é escudo, ele está dizendo o seguinte: Deus protege, Deus vigia, Deus guarda. Você encontra então abrigo na casa de Deus e no Deus da casa de Deus. Quando ele diz Deus dá graça, significa que Deus salva, que Deus perdoa, que Deus restaura, que Deus alegra a sua alma, que Deus faz tudo novo na sua história. Quando ele diz que Deus dá glória, ele diz que Deus vai te tirar desse mundo vil e desse corpo frágil e vai te dar um corpo novo, um corpo glorificado e te dá glória, a própria bem-aventurança eterna. Este é o Deus que dá bênçãos temporais e eternas, terrenas e celestiais. Como é que termina esse salmo? Do jeito que começou, com felicidade. Olha comigo que esse conceito de felicidade é repetido 4 vezes. Primeiro, versículo 4. Vamos ler o versículo 4? Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Segundo momento em que a felicidade é tratada no texto, versículo 5, vamos lá? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E a terceira vez que o conceito de felicidade é tratado, está no último versículo. Vamos juntos, versículo 12? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O que Deus tem para você é uma vida de plena felicidade. Felicidade nele, na casa dele, em comunhão com Ele. Você já desfruta desta plena felicidade? Hoje é um dia que você pode fazer uma escolha e tomar uma decisão de assumir um compromisso profundo e real com este Deus, a ponto de você ter saudade dEle, do seu corpo inteiro clamar por Ele, e você desejá-lo mais do que as melhores e maiores alegrias desta vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a Tua palavra é tão preciosa, porque o que o salmista escreveu, talvez há 3.000 anos, é aquilo que acontece conosco ainda hoje. As necessidades dele, lá no passado, ainda são as nossas necessidades hoje. Aquilo que ele desejou ardentemente e teve capacidade de olhar para o cenário da vida e discernir, são as realidades nossas hoje. E nós te pedimos, Deus, que nesta manhã tu venhas ao nosso encontro. Que tu derrames aqui nesta casa a luz do teu rosto. Porque também todos nós aqui precisamos desesperadamente da Tua graça. Muitos de nós aqui, Senhor, estão passando vales áridos, secos, o vale das lágrimas. Há muitos aqui, Deus, que não têm dormido direito,
Há muitos aqui que não conseguem conciliar o sono à madrugada, pelas dores, pelos dramas, pelas lutas. Há muitos aqui, Deus, que já estão com o tanque vazio, fragilizados. Há muitos aqui, Deus, que precisam de encontrar um abrigo para o seu coração aflito, e que nesta manhã Tu venhas ao nosso encontro, assim como o pardal encontrou ninho, onde abrigar os seus filhotes. Meu Deus, que nós encontremos em Cristo o abrigo, Senhor, que nós encontremos em Cristo a segurança, ó Deus, que nós encontremos em Cristo a paz, ó Senhor, que este vale, Senhor Deus, mesmo que esteja nos nossos pés, que o nosso coração esteja plano, que a nossa confiança seja plena, que a nossa fé seja robustecida, e que a nossa certeza seja de que Tu és poderoso, não só para aliviar os dramas do nosso coração, do ponto de vista do sentimento, mas Tu és poderoso para reverter esse quadro, e transformar esse vale em manancial de águas vivas. Ó Deus, fortalece-nos nesta hora, enche-nos do poder do Espírito Santo, para que nós caminhemos na força do Teu poder. Responde a nossa oração, ó Deus, e faze com que a nossa alma encontre em Ti o pleno deleite da vida, na certeza de que aqui Tu respondes a nós, nos dando graça, e ao final receberemos glória. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.